Olá, eu sou o Vítor Gamboa do site vitorgamboa.com e jexcel.pt. Bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje vamos falar sobre nomes e células e objetos nomeados no Excel. Ok? Vamos fazer uma aula introdutória e depois irei fazer outras aulas mais detalhadas até chegarmos às tabelas do Excel, que é o nosso objetivo numa série de vídeos que eu vou gravar a partir de hoje. Ok? Então vamos lá para o meu computador. Bom, meus amigos, criar nomes no Excel ou dar nomes a células, intervalo de células, tabelas, botões, folhas, inclusivamente, é um super procedimento em Excel. Eu não prescindo dele. Eu não consigo desenvolver uma folha de cálculo que não crie células com nomes, intervalos de células. Neste caso, não crio intervalos porque eu trabalho com tabelas do Excel, que depois iremos lá chegar também. Hoje também iremos ver alguma coisa sobre tabelas do Excel. E tenho aqui um pequeno exercício para vermos e começarmos então por dar nomes a células. Então, eu tenho aqui um pequeno exercício que é um valor, a taxa de IVA, o IVA e um total. Nós iríamos então fazer igual a 1000 vezes 23%, ok? O total seria o valor, peço desculpa, igual mais o IVA. Pronto. Nas nossas fórmulas, reparem que nós temos aqui a referência padrão do Excel, que é o número, ou a letra que corresponde à coluna e o número que corresponde à linha. Olhando para estas fórmulas, isto não nos diz nada, porque isto é uma referência padrão do Excel. Portanto, não quer dizer nada olhando só para a fórmula. Então, como é que se criam os nomes no Excel? Muito rapidamente. Eu quero dar um nome a esta célula, que tem aqui 1000 euros. Eu posso chegar aqui a esta caixa de nome, ok? Aqui na barra de fórmulas, do lado esquerdo, clico e dou o nome, por exemplo, valor e líquido, por exemplo. Ok? E clico Enter. E temos uma célula nomeada. Reparem agora, se nós clicarmos aqui nesta fórmula, ele ainda não assumiu aquele valor, porque nós temos que chegar aqui e chamar aquele valor. Valor, reparem, e aqui aparece esta indicação aqui com uma etiqueta. Portanto, significa que valor e líquido é um nome de célula. Isto que está aqui são funções, tem este iconezinho com o FX. Ok? Então, valor e líquido vezes D5. E temos então aqui, na nossa fórmula, temos o valor líquido vezes a célula D5. Mas nós queremos, então, agora também nomear a célula D5. Vamos colocar TX IVA, por exemplo. Enter. E agora, vamos chamar aqui o campo, vamos apagar o D5, vamos chamar o campo TX IVA. Ok? Enter. E agora nós sabemos que esta fórmula faz referência ao campo valor e líquido. Agora aqui eu já não lhe chamo campo. Eu propriamente, não quer dizer que vocês que seja o procedimento mais correto. Eu quando nomeio uma célula, deixo de lhe chamar célula e passo-lhe a chamar campo. Ok? Campo valor e líquido vezes TX IVA. Outra forma de chamarmos os nomes, agora vou apagar aqui esta fórmula, voltar outra vez a fazer, é o seguinte, igual a F3, aparece-nos a caixa dos nomes criados nesta folha de cálculo, e temos que o nosso total, ou seja, aqui também teríamos que nomear esta célula que não está nomeada, vamos pôr total IVA, e agora, igual a F3, eu penso que se clicar F3, ele vai dar, mas depois não dá o igual. Portanto, eu posso fazer isto, por acaso dá igual a total IVA, mais
o valor ilíquido. E temos total líquido. Neste caso aqui poderíamos nomear esta célula como total líquido. Bom, isto assim, num exercício simples como este, a vantagem é quase nenhuma, a não ser aquela de olharmos para aqui para as fórmulas e sabermos o que é que cada fórmula, o que é que cada elemento da nossa fórmula a que se refere imediatamente ao olhar para aqui. Neste caso, a vantagem é mínima. Mas se estivéssemos, por exemplo, a trabalhar, e eu faço isso constantemente, com código VBA, em referência a estes campos, imaginemos que eu agora criava uma função qualquer ou uma macro qualquer em VBA, em que eu teria que me referir aqui a estes campos. Eu agora já não lhe chamo células, atenção, eu chamo-lhe campos. E se eu me referisse aqui no código VBA a D4, por exemplo, uma macro que me copiasse, trocasse aqui este valor por vários valores numa lista que aqui ao lado e fizesse aqui as contas ao IVA. Por exemplo, imaginemos esta hipotética situação. E eu na macro lhe dissesse, vai à célula D4, que são 1000 euros, ok? Captura-me este valor, multiplica-me por 23%, que é a célula D5, e dá-me o resultado aqui na célula D6, por exemplo, ok? E depois, de repente, eu inseria aqui uma coluna. Isto é uma das vantagens imediatas de usar células com nomes no Excel. Inseria aqui uma coluna, executava a macro, e a macro o que é que iria fazer? Iria-me buscar, em vez de 1000 euros, vai-me buscar o texto valor, vai tentar multiplicar o texto valor pelo texto TXIVA, vai-me dar um erro aqui neste campo, vai-me substituir aqui IVA por um erro. Aliás, a macro depois nem iria funcionar, porque iria logo dar a partir de um erro, porque ele não conseguiria multiplicar dois textos. Ok? Esta é uma das vantagens principais. Bom, mas se eu realmente, na minha macro, me referir a valor ilíquido, vai ao campo valor ilíquido. Isto, pressupondo na macro, isto para não estarmos agora a ver o código VBA, não vale a pena ver isso. Portanto, se eu na minha macro, ou no procedimento VBA, me referir a vai ao campo valor ilíquido, multiplica pelo campo TX IVA e devolve-me o resultado no campo total IVA, a macro nunca vai falhar. E nós podemos alterar o layout da nossa folha. Por exemplo, imaginemos que de repente nós queríamos colocar aqui outra informação e teríamos que puxar isto aqui mais para a direita. A nossa macro nunca vai falhar. Ela vai sempre buscar o campo valor ilíquido, taxa IVA, esteja ele onde estiver na folha de cálculo. Bom, agora vou-vos mostrar exemplos de desenvolvimentos que eu estou a fazer, algumas, por exemplo, o Simples C, que vocês já conhecem. Aqui neste campo eu tenho o campo MarkDeb, por exemplo. Este é o campo onde faz o balanço, os três campos onde se faz o balanço de marcados aqui para correspondência de conciliados, em que este tem que ser igual a este, ok? E eu uso aqui, em vez de colocar aqui a célula, salvo erro, G7, não é? G7, ele tem o campo MarkDeb. E aqui tenho o cell balanço, por exemplo. Aqui neste campo tenho fecheiro conta. Em todas as minhas aplicações eu nunca faço referência a células de cálculos ou qualquer coisa sem as nomear primeiro. Transformo células em campos. Vamos ver aqui outra aplicação. Por exemplo, esta é um descodificador de fecheiros da MRAT, onde eu tenho aqui uma pequena tabelazinha. Aqui podemos já aproveitar para ver os nomes de tabelas dinâmicas, por exemplo. Aqui, esta é uma tabela dinâmica, em que nas opções nós temos aqui o nome da tabela dinâmica. Eu também lhe dei um nome tabdin resumo. Se eu criar aqui uma tabela dinâmica, vou copiar aqui esta tabela dinâmica. Eu penso que se eu conseguir fazer isto, copiar, vamos ver, isto já está bloqueado, colar. Esta também é uma tabela dinâmica, mas já aparece aqui com o nome por defeito, tabela dinâmica 1. Portanto, ele assume os objetos do Excel, tabelas dinâmicas, botões. Vamos ver botões. Vou criar aqui um botão, por exemplo, estes botões que aqui estão nesta aplicação.
Eu aqui não dei nomes a estes botões, porque não tenho necessidade de dar nomes a estes botões. Ele assume, se eu criar aqui um outro botão, inserir, botão, esta folha está desprotegida, eu posso inserir aqui, mais um botão, por exemplo. Ele vai assumir por defeito um nome. Reparem aqui, até aparece na caixa de nomes. Se eu quiser dar um nome próprio a este botão, por conveniência até de programação, que eu tenha que me referir a este nome, inclusive eu fiz um vídeo aqui há dias a explicar os painéis retrato-expansíveis no Excel, em que eu tive que dar um nome ao botão. Ok, eu posso pôr aqui BT, por exemplo, X, Y, Z. Enter. E ele assume o botão X, Y, Z. Deixa de assumir aquele nome por padrão e passa a assumir este nome que eu coloquei aqui. As tabelas do Excel, reparem, as tabelas do Excel também é um objeto do Excel, é uma ferramenta, também tem um nome. Eu aqui dei-lhe tab importa. Se eu criar aqui uma tabela, por exemplo, sobre estes valores que eu tenho aqui exemplo, vou criar aqui uma tabela, inserir, tabela, ok. Ele assumiu como tabela 5, porque aqui talvez eu já tivesse criado aqui 4 tabelas quando comecei a desenvolver isto e ela automaticamente assume como tabela 5. Ok? Eu agora posso chegar aqui e posso colocar aqui tab x, y, z, não é? Qualquer coisa, para identificar a minha tabela. Esta é uma outra aplicação que eu também tenho aqui, reparem, também tenho aqui, todos os campos têm nomes, reparem aqui precisão, proc-en, dt-inf, dt, esta não, dt-sup tem, esta tem filtra encontrado, marca encontrados, ok? E depois há aqui uma série de procedimentos que acontecem em VBA que nós nos vamos referir. Ora, vamos ver se eu consigo ver aqui. Por exemplo, neste módulo aqui, eu tenho aqui, reparem, eu quando me refiro aqui a nomes, por exemplo, aqui range, tab, pesquisa, binário, ou seja, eu quero fazer uma worksheet function, somar os valores do campo binário da tabela pesquisa em código VBA, ok? Reparem, aqui, precisão máxima, range precisão, a célula precisão ponto value igual a 0. Portanto, esta pequena macro que aqui está, este pequeno código que aqui está, corresponde a este botão que aqui está, que ele coloca-me aqui. Se eu diminuir a precisão aqui deste botão, por exemplo, eu colocar aqui máximo, ele vai-me buscar no campo precisão, retorna-me este valor. Ok? Se eu agora chegar aqui e fizer isto, vamos ver aqui os cabeçalhos, se eu fizer isto, inserir, esta aplicação vai continuar a funcionar, porque os códigos VBA associados fazem referências não às referências normais do Excel, mas sim a campos ou a células nomeadas no Excel. Ok? Bom, espero que tenham gostado, que vos tenha sido útil. Este é o primeiro vídeo de introdução a nomes no Excel. No próximo vídeo iremos ver como criar nomes em células e intervalos nomeados em células usando a caixa de nomes que aqui está na Ribbon em fórmulas. E vamos criar nomes para todo o livro e nomes só próprios para cada folha de cálculo. Ok? Então, vemo-nos num próximo vídeo.